Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, dois candidatos à Câmara Federal pela região metropolitana da Baixada Santista. Braz Belo Júnior, do PMDB de Praia Grande, e Fabiano Batista Reis, o Fabiano da Farmácia, do PHS de Santos. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas que o Grupo Enfoque de Comunicação e o Jornal em Foque vem realizando com candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, que vão assim apresentar as suas propostas, ideias, iniciativas e compromissos com a comunidade da nossa região metropolitana da Baixada Santista, debatendo temas fundamentais como saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, entre tantos outros temas de relevante interesse público. Mas o debate em torno de todas essas questões, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para termos um estado de São Paulo mais justo, mais humano e mais igual, precisamos de deputados que lutem por isso e representem bem o nosso povo. É por isso que eu peço seu voto para os deputados do PT. Vote 13. Visite o Bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, mais dois candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. Braz Belo Júnior, do PMDB de Praia Grande, e Fabiano Batista Reis, o Fabiano da Farmácia, do PHS de Santos. Eu começo essa entrevista questionando os nossos convidados, fazendo uma pergunta comum a ambos, começando pelo candidato Braz Belo Júnior, do PMDB de Praia Grande. Candidato, por que o senhor quer ser deputado federal? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Scala, bom dia, Fabiano, bom dia, vocês que estão nos ouvindo. O meu objetivo como deputado federal é continuar fazendo o que eu fiz ao longo dos últimos 30 anos da minha vida, né? Eu desenvolvi uma série de projetos na área de educação, né? Comecei desde os tempos do centro acadêmico, né? Aí foi passando pela Associação dos Ex-Alunos, né? Onde a gente tinha trabalhos voltados na área de ciência, visando o ensino infantil fundamental. Aí eu ajudei vários amigos que foram prefeitos em algumas cidades do estado de São Paulo e agora eu pretendo, né, continuar esse trabalho em Brasília. O eixo central, né, o foco central do meu trabalho deverá ser ensino infantil e ensino fundamental. Por quê? Porque eu considero que educação é a solução. Se a gente não resolver o problema da educação nesse país, a gente não pode pensar em algo melhor para o futuro. Então essa que é o eixo central do meu objetivo em Brasília. Claro que eu também irei atuar na área de saúde, na área de
meio ambiente, de infraestrutura, né? Mesmo porque a gente tem alguns trabalhos realizados nesse sentido. Então, esse que é o meu objetivo. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o candidato Fabiano da Farmácia. Permita-me chamá-lo assim, Fabiano, que é candidato a deputado federal pelo PHS. Por que você quer ser deputado federal, Fabiano? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor. Bom dia a todos em casa. Eu tenho que voltar um pouquinho quando a gente toca nesse assunto já de por que ser candidato a deputado federal, assim. Ainda mais eu que nunca fui eleito a nenhum cargo eletivo assim. Fui candidato 2 vezes à Câmara de Santos, primeiro em 2008, a segunda em 2012. Se você me permite, Chico, eu posso começar do comecinho lá para entender um pouquinho. Eu sou comerciante, sou morador da Zona Noroeste já, sou nascido e me estabeleci lá como morador, comerciante, e uma pequena liderança de lá surgiu. Tudo isso no começo de 2006 para 2007, onde alguns comerciantes ali da nossa região, eu tenho uma farmácia na Zona Noroeste, no final do Estradão, paralelo com o Sambódromo ali, já há 15 anos, mas eu trabalho no ramo já faz 25, desde a minha... Quando eu penso em trabalho, eu estava de farmácia, eu tenho uma farmácia na Zona Noroeste também, então é uma coisa já familiar. E depois daquela eleição de 2006, alguns comerciantes lá do bairro sentiam aquela lacuna de lideranças bairristas lá, sendo que a Zona Noroeste hoje é 1/3 da população santista e precisávamos fazer algo. Estava muita coisa acontecendo já até então na política santista nossa e nós de mãos atadas. Então decidimos fazer uma associação comercial realmente ativa, montar alguma coisa da espécie lá. Se juntamos um grupo de comerciantes até que bacana, umas 25, 30 lideranças da área do comércio. Até então a gente decidiu pegar um nome e fazer desse nome uma possível, um escape para a nossa realidade atual, né, até então da época. Foi quando veio as propostas para próximas eleições, que foi em 2008. A gente fez um consenso, chegamos no consenso, vamos escolher o Fabiano. E eu saí a primeira vez pelo PMN, a candidata a vereador pelo número... pelo PMN na época, PMN, depois eu fui pro PMDB. Sim. Tive 1.200 e poucos votos e vimos que realmente sem dinheiro nenhum a gente conseguiu, né, ter uma certa liderança lá e passamos então a começar a pensar sobre política. Tive uma proposta bem maior de proporção de partido, fui para o PMDB em 2012, tive 2.600, dobrei minha votação e até então a gente viu que naquela opção de partido a gente vamos procurar uma liderança nossa. Aí a gente foi buscar o partido do PHS. E o PHS nos abriu portas, hoje eu sou presidente santista do PHS. E por essa agora a Câmara Federal. Por essa brecha a gente vai. Muito bem. Braz, você disse na sua intervenção inicial que, evidentemente, o que vai caracterizar um eventual mandato seu junto à Câmara Federal é a questão da educação. E nesse sentido eu gostaria de então entrar nessa questão lhe perguntando o seguinte: como é que se pode melhorar, afinal de contas, a educação pública, termos uma educação pública de qualidade no Brasil? O que é que falta? Perfeito, Scala. O grande problema da educação no Brasil é no ensino infantil e fundamental. Particularmente no ensino infantil, o que acontece? A gente não tem uma proposta de ensino muito clara, né? As crianças vão à escola, mas não há o processo de aprendizado. Sim. Né? Então é preciso, num primeiro instante, qualificar os nossos professores para desenvolver uma proposta de aprendizado. Essa proposta de aprendizado ela pode ser colocada de maneira como um projeto, por exemplo, o sistema SESI de ensino é uma proposta, né, de ensino claro. Sim. Para as nossas crianças. Então eu vejo que o grande problema é esse, né? O problema é ensino infantil, ensino fundamental. A gente precisa ter propostas nos dois sentidos. A gente precisa ter melhores salários para os professores nos dois sentidos. Não somente melhores salários, a gente também precisa qualificar melhor os nossos professores, né? Os nossos professores hoje, os professores que dão aula no ensino infantil e no ensino fundamental, eles são recém-formados.
então eles são inexperientes. Isso acaba criando problemas, né, no processo de ensino, né? Por quê? Porque não tem experiência, né? Tudo na vida exige experiência e é exatamente isso que eu quero trabalhar. Então a gente vai buscar melhorar o salário dos professores, como? Através da qualificação, eles terem adicionais nos salários, que é como existe nas escolas técnicas federais. Continuaremos lutando em Brasília para que os professores do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio tenham isenção de imposto de renda. É um projeto de lei que já está sendo analisado dentro do Congresso Nacional. E a terceira situação é criar o curso técnico de formação de auxiliares de ensino para os meninos, para as pessoas que estão no ensino médio. E com o objetivo de despertar nessas pessoas a vocação para ser professor, né? Tentar resgatar a importância de ser professor. Isso tem um desdobramento em termos de emprego, né, para os nossos jovens, e também esses auxiliares de ensino, eles estariam atuando no sistema de ensino infantil e fundamental dos municípios, possibilitando aumentar a jornada do aluno na escola em direção ao tempo integral, né? Então eu penso que educação é solução. E qual educação? Principalmente ensino infantil e fundamental. Fabiano, o que é que vai caracterizar, o que é que vai marcar um eventual mandato seu junto à Câmara Federal? Eu venho de uma região muito carente. Eu vivi a minha fase política até então numa parte muito na periferia da cidade, né? Eu vejo, em termos, como o professor falou, em termos de educação, saúde, segurança, habitação, a gente vê todos esses buracos muito instalados nas periferias. Eu da Zona Noroeste ali, que são quase 100 e poucos mil habitantes, eu moro na Área Branca e a gente vive isso daí diariamente, a gente sabe que é complicado. Eu, no meu mandato, eu vou procurar fazer um mandato voltado 90% dele às periferias. Eu tenho vivido muito esse tempo todo. Hoje eu tenho 35 anos, eu estou no comércio desde os meus 12 anos, então a gente vê os buracos, os percalços, aqueles problemas desde o café da manhã até o deitar. No ponto da educação, essa progressão continuada, aquela coisa que ele vai passando de ano sem... Eu vejo lá... Às vezes sem aprender, né? O meu sobrinho hoje ele vai fazer 10 anos, ele não sabe escrever direito. E acontece isso. Eu não sei como isso pode ser possível. O senhor que é professor, Brasil, eu não entendo, sinceramente, como que eles continuam nessa tese de que vai ser aquela progressão contínua, aquela coisa que vai passando. Totalmente contra. Isso daí, lá na Zona Noroeste, não funciona, pelo menos. As escolas estão totalmente saturadas de alunos que saem dali, tudo bem, que entram gestões, saem gestões e continuam. Esse é um caso no caso voltado à educação. A educação lá está... Eu vejo muito por lá da periferia, porque eu vivo lá, o meu comércio é lá, eu tenho aquela visão focada para esse lado, começando da educação, no seu ponto primordial, que eu também acho que deveria ser uma coisa integral. Eu acho que de lá começa-se tudo. Eu acho que tem esse ponto, tem que começar o foco por aí. Brás, o Fabiano tocou bem na questão da progressão continuada, que é uma das situações que se discute muito hoje, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. E por outro lado também, há muita falta de professores na rede pública. Nós temos no Brasil um déficit, Fabiano, de quase 300 mil professores no Brasil, sendo que algo em torno de 50 mil em São Paulo. A falta de professores de matemática, a falta de professores de língua portuguesa. Como é que se muda uma situação como essa, Brás? Perfeito, Scala. O problema não é a progressão continuada. O problema é exatamente o que você falou. Falta de professores, no primeiro aspecto. Segundo, falta de professores qualificados, né? E isso acaba levando as pessoas a acharem que o problema é a progressão continuada. Não é. O processo de ensino, ele é um processo de socialização, é um processo de inserção do jovem na sociedade. E se você ficar com altos níveis de repetência dentro desse processo, você acaba
tumultuando mais o processo ao invés de você fluir o processo. Então, na verdade, você tem que resolver o elemento que induz esse processo, que é o professor. Né? Então, se você tiver professores qualificados, a progressão continuada ela não tem problema algum. Imagine uma solução que você pega uma criança de 7 anos de idade, que ela está numa série, e você repete ela. Isso aí vai ser um choque para ela. Por quê? Porque é uma criança que está entrando agora, se socializando a partir desse primeiro instante. Se você tira ela do grupo de amiguinhos dela, você vai causar um trauma nessa criança. Né? Então, isso é o aspecto que leva à defesa da progressão. O que tem que modificar é como está sendo feito essa progressão. Qual o nível dos professores, se esses professores são bem remunerados, se eles têm experiência. Isso aí já é algo que vem sendo adotado na maioria dos países desenvolvidos. Quer dizer, então, o problema não é exatamente a progressão. O problema é que nós não temos professores, aquilo que eu disse para você, de valorizar, de resgatar a profissão do professor. Nós precisamos fazer isso. Hoje em dia ninguém tem muito estímulo para ser professor, porque tem professor apanhando na escola. Até porque isso remete, Braz, a outra questão, Fabiano, que é a questão envolvendo a questão da educação dos professores, que é exatamente a questão da segurança, como ele colocou. Tem professores que são agredidos, que são ofendidos, que estão, enfim, nas escolas. Né? E essa é uma outra questão que precisa ser ponderada. E o professor também precisa, evidentemente, ganhar melhor. Os professores hoje ganham muito mal. Eu tenho essa visão da qualificação também do profissional, do professor. Por si só já é um professor, formação perfeita, mas por que não existe também uma prova anual para o professor? Talvez, né? Por que não, talvez, ter um acompanhamento melhor? A qualificação do professor talvez seja não das melhores, mas por que não passar também por um teste? A reciclagem, né? Sim, mas a valorização acho que está em primeiro lugar, professor. Eu sei disso, eu acompanho, tem muitos amigos meus que inclusive estão deixando a profissão, talvez a mais bonita de todas, e para seguir outros caminhos por causa da desvalorização. Não só pelo governo, pelo município, talvez até pelas instituições privadas. A valorização, a falta de segurança, a falta de respeito com o professor, acho que é o que está nos causando talvez esse maior desinteresse. E um déficit enorme de professores, porque o aluno não pode ficar sem professor. Se você for na farmácia, eles vão falar para você que quem mais usa antidepressivo é o professor. Tá aqui o Fabiano que pode atestar isso, hein, Fabiano? Mas olha, essa questão também leva a um outro tema que é fundamental e que é prioridade absoluta, não apenas aqui na nossa região, mas no estado, mas em todo o país. Qualquer pesquisa mostra isso claramente, que é a questão da saúde pública. E nesse sentido, Fabiano, como é que você vê a questão da saúde pública? Afinal de contas, a saúde precisa melhorar, é evidente, todo mundo sabe disso. Mas o que é que falta? São recursos, gestão, seriedade na condução da política de saúde? Como é que você vê essa questão? Chico, eu por vir da saúde, inclusive a farmácia ela é perto do maior hospital, ou do único hospital da Zona Noroeste lá, eu acompanho isso aí muito, muito de perto. Nesses pontos nesses tópicos que você falou, eu acho que falta tudo. Na verdade, eu acho que precisa mais, nossos hospitais públicos precisam de uma investigação pública. O Ministério Público tem que atuar. Não é possível, Chico. Impossível ter uma região tão grande. Tudo bem, eu entendo o problema da macro-região, né? Ser um hospital metropolitano como a Santa Casa, como até o Hospital Guilherme Álvaro. Ontem estive lá, eu vi aquele caos, é um caos. Não é um hospital, ali é um caos. A pessoa entra doente, ela sai depressiva também. Não só, se não for depressão, ela vai sair com... Porque é um caos visualmente falando. Agora o problema interno, eu acho que tem que ser Ministério Público. Na Zona Noroeste, na minha opinião, tem que ter uma investigação, tem que ter uma auditoria, tem que ver onde está o buraco. Porque entra gestão, sai gestão, entra gestão, sai gestão e continua a mesma coisa. Eu acompanho um pouco dessa nova administração e eu estou a favor do que ele está tentando fazer, o nosso prefeito. Instalando alguma coisa, terceirizando o setor. A minha esposa ela trabalhou muito tempo no AME, que é um hospital de ambulatório de especialidades. Isso.
E lá é terceirizado, a gestão lá é pelo menos aqui na Ponta da Praia, é pelo São Camilo. Perfeito. Lá funciona tempo de espera, lá funciona o atendimento ao público, o atendimento é um atendimento bacana, nada contra os funcionários públicos, mas você vai ser atendido no hospital público, você se estressa ali. Parece que existe né? Basta ver os PS, né? Os PS... Você vai, parece que tem algum descaso com você, não é possível. Você sente um descaso com a população. Você é usuário, você paga seus impostos, mas você sai dizendo descaso. Talvez problema particular da pessoa que está gerindo a coisa lá, parece ser um outro ponto, mas, na minha opinião, o buraco é mais embaixo. Na saúde pública, eu que estou dentro ali, a coisa está séria. Como é que você vê essa questão da saúde, Braz? Afinal, para você, o que falta? São recursos, gestão, seriedade, enfim. Claro, recursos é o primeiro aspecto, né? O governo federal, ele gasta um terço do que ele arrecada para pagar juros da dívida pública, né? Sim. Então, com certeza, o dinheiro está indo para outro lugar, ao invés de ir para a saúde e ir para a educação. Então, mas nós não viemos aqui para discutir economia. Né? Então a gente tem que otimizar a aplicação, né? A utilização desses recursos, né? Então o que a gente vê hoje? Você mencionou, o Fabiano mencionou a questão da diferença entre o atendimento público e privado. Isso aí já dá a resposta de tudo, gestão. Né? Então a gente tem os conselhos municipais de saúde, eles não funcionam efetivamente. Existem as reuniões, mas eles são reuniões que a gente fala que é para inglês ver. Né, para falar que tem as reuniões. Então é preciso, primeiro, que realmente haja liderança nessas reuniões desses conselhos municipais de saúde, no sentido de definir claramente quais serão as ações que devem ser realizadas. Mais do que falar no município, é preciso também falar o que o próprio Ministério da Saúde apregoa, que é a questão da regionalização da saúde. É importante, por exemplo, a gente tem aqui a Baixada Santista, é importante que os municípios da Baixada Santista se reúnam e todos eles, de maneira conjunta, tracem as ações para a área de saúde. Você tem o atendimento primário, atendimento secundário, né? Então tudo isso tem que ser organizado de maneira conjunta. Não pode ficar cada prefeito, cada secretário querendo achar que vai resolver o problema da saúde no seu município ou na sua região com ações isoladas. Tudo tem que fazer parte de uma ação integrada. Então eu vejo que essa é o caminho, né? Infelizmente, como a gente não tem os recursos necessários, a gente tem sim que ter uma gestão muito boa com esses poucos recursos que a gente tem. Né? Porque então, veja, os recursos que o SUS repassa para os hospitais filantrópicos, equivale a metade, se tanto, do que é gasto pelo hospital com o paciente do Sistema Único de Saúde. Exatamente. É preciso, portanto, que o Ministério da Saúde repasse recursos mais adequados, enfim, para os hospitais, sobretudo os hospitais filantrópicos. O repasse, você melhorando o repasse para a saúde e educação, voltando lá atrás, você melhora, consequentemente, o enraizamento total do nosso problema hoje político do Brasil. Você fortalecendo a educação, fortalecendo a saúde, você mata 50%, Chico. 50% dos nossos problemas hoje, cotidianamente falando, você mata isso daí. Eu tô contigo, Brasil. O repasse acho que é o segredo da coisa. Precisamos de mais, falando daqui da nossa macro-região, da nossa região metropolitana. Aí que a gente entra no ponto do nosso fortalecimento na Câmara, para buscar esse tipo de, pelo menos para a nossa região, já que está tão mal gerida. A gestão, eu acho que não está de acordo com a nossa necessidade hoje, principalmente nesses dois pontos. Braço. É isso aí, a gente precisa melhorar a gestão, né? E aí, através, não sei, o Ministério da Saúde poderia ser o elemento condutor disso aí, né? E mais recursos, sem dúvida, a gestão, e sobretudo mais recursos para a área da saúde, que é absolutamente indispensável. Nós vamos para um rápido intervalo, peço a licença do Braz, do Fabiano, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. E no próximo bloco vamos falar sobre habitação.
A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Fui vereador, deputado, prefeito. Me sinto preparado para um novo desafio. Eu não sei meus adversários, mas eu estou com muita vontade de ser senador. O novo senador de São Paulo. Kassab Senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Câmara Federal pela região metropolitana da Baixada Santista. O professor Braz Belo Júnior, do PMDB de Praia Grande, e o comerciante Fabiano Batista Reis, o Fabiano da farmácia do PHS. E nesse sentido, senhores, eu gostaria de começar conversando neste bloco sobre a habitação, que é um dos grandes desafios da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Pelos dados oficiais, só nas 9 cidades da nossa região, o déficit habitacional é da ordem de 100 mil moradias. Como enfrentar e como amenizar um desafio como esse, Fabiano? Chico, acho que é mais. 100 mil acho que até é pouco. Dados oficiais. São os dados oficiais. Na minha opinião, bom, ontem eu fui fazer uma visita ao Dique de Sambaiatuba, fui até lá ao Vila Telma, fui andando, tal, com o pessoal, conversando. Palafitas, né? Falamos de palafitas. Existe um projeto chamado Santos Novos Tempos na Zona Noroeste, que pega um dos maiores projetos que eu já vi, o que eu já entendi por si, até pelos estudos mesmo que estava pesquisando, ele parece ser um dos melhores e maiores projetos se sair do papel. Se eles pararem realmente de ficar inaugurando... Semana passada eu vi uma inauguração de canteiro de obra. Pô, você vai inaugurar canteiro de obra. Se pararem de inaugurar esses canteiros de obras e realmente fizerem o que tem que ser feito, se não me engano, o Santos Novos Tempos, que engloba muito habitação, na verdade, acho que 80% deve ser macrodrenagem e habitação. É macrodrenagem. É perfeito, lindo, projeto maravilhoso. Tem até no YouTube esse projeto. As palafitas, elas estão com um problema enorme. A pessoa, ela ganha, aí uma coisa histórica, a pessoa ganha eu estava ontem na Vila Telma e estava uma Kombi do serviço social tentando tirar o morador de lá para levar pro prédio que ele ganhou, só foi sorteado, ele não queria. Então uma coisa já meio que quase que histórica e folclórica até, mas a nossa região lá acontece muito disso. A pessoa, ela tem até uma certa estrutura dentro da favela, tem a possibilidade de ir para lá e existe um certo receio, não sei qual o problema. Mas para acabar, tem que ter uma coordenação, tem que ter um monitoramento. A Vila Telma ali, ela pegou fogo 2 vezes nos últimos 2 anos. Incêndios grandes, de 100 e poucos barracos. Eu fui lá onde está tudo no lugar, Chico. Tudo no lugar. Isso mostra por satélite, eu acho, hoje em dia. A prefeitura acho que não tem um... Não há um congelamento, né? Mas não existe isso, mas já foi falado isso publicamente. Não, ali vai ficar totalmente isolado, não vai... E continua. Eu acho que também aí vem da gestão também. Tem que ter monitoramento. Daí, porque mesmo que aquelas pessoas vão para um conjunto habitacional, está vindo mais de outro lugar. Então, é um saco sem fundo. Esse é um problema, né? Essa questão da ocupação. A gente tem que começar por aí. Acho que o monitoramento e um recadastramento, né? Recadastramento de toda a população. Professor Braz, como é que o senhor vê essa questão, esse desafio, que é um desafio regional, hein? Não é apenas em Santos, é toda a região metropolitana da Baixada? Todas as regiões metropolitanas, elas têm esse problema, né? Renda e habitação correm juntos, né? Não tem como você falar em habitação sem falar em renda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele aponta uma possível solução. Então, o que tem que acontecer? Na verdade, tem que haver um subsídio de juros, né?
e financiar, né, mas em financiar de uma maneira mais intensa a construção habitacional. Então eu acho que a única solução que a gente pode caminhar é isso aí. Mais uma vez a gente está esbarrando na questão das prioridades e dos recursos disponíveis. Né? Então eu penso que é exatamente isso a solução que a gente tem, né, que a gente pode buscar para a área de habitação. Né? Renda e habitação correm junto. Como as pessoas não têm dinheiro, não tem como comprar. Então aí o governo tem que subsidiar os juros. Né? O governo ele subsidia através do BNDES as grandes empresas, né? Então tem que subsidiar também a Casa Popular. A Casa Popular. Sem dúvida nenhuma. Agora, um problema, Fabiano, é o fato de que a velocidade dessas realizações habitacionais do governo, ela é muito inferior à demanda. Como você acabou de dizer. Então, às vezes o governo constrói 200, 300 unidades, 500 unidades, 1000 unidades que sejam. Mas, de qualquer forma, quando acaba essas 1000 unidades, você já tem a necessidade de construir mais 2000, mais 3000. Sim. Enfim, esse talvez seja um dos grandes problemas. Esse talvez não, acho que é o maior problema. O problema é nas periferias. Você não vê um caos tão grande, a não ser na periferia, mas a periferia mesmo. Dali começa tudo. Dali vão vir as mobilizações, dali vem as manifestações. Eu não sei se é certo a pessoa vir de um outro local, uma outra região, se instalar e cobrar direitos daquela região. Sim. Tem que ter um monitoramento. Se não existisse o monitoramento, ou seja, da parte do município, que eu acho que é o pai da criança, ou do Estado, ou de quem quer que seja, se não existir um monitoramento, esse problema da habitação não vai acabar nunca. Não vai existir, não tem fim. Vai existir um caos cada vez maior de pessoas cobrando seu espaço, seus direitos, seu pedacinho de terra. Mas isso precisa de um monitoramento, precisa de uma certa mobilidade do poder público para resolver esse problema. E passa também necessariamente por uma política mais ampla, mais séria, de planejamento familiar no Brasil. Sim. Nós somos hoje 200 milhões de brasileiros, quando em 1970, não faz tanto tempo assim, éramos 90 milhões. Né? A população mais do que dobrou num espaço de tempo de 50 anos. Então essa também é uma outra realidade e afeta todas as áreas, não apenas a habitação, mas educação, saúde e também, Brás, segurança pública. Então, que é um outro tema que qualquer pesquisa, Fabiano, de opinião mostra que saúde e segurança são as maiores preocupações da população brasileira. Nesse sentido, eu pergunto a você, Brás, como enfrentar essa questão da segurança pública, especialmente os chamados inimigos modernos da pátria, que são o tráfico de drogas e o contrabando de armas? Perfeito. Bom, é um assunto complexo, né, mas algumas soluções podem ser encaminhadas, né? Então a gente vê que soluções fáceis não existem, né? Então essa história de redução da maioridade penal, isso aí é uma barbárie. Né? Colocar jovens de 14 anos dentro dessas penitenciárias que existem hoje é a mesma coisa que condenar ele a ser um criminoso. Né? Então, a solução, esse tipo de solução não é o que acontece. Então, a grande criminalidade, né? O crime mais articulado, que é a questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas, isso aí passa pela inteligência, né? Pela criminalística. No Brasil, nos Estados Unidos, existem 71 cursos de criminalística, né, para formar pessoas que são especialistas em desvendar crimes. Sabe quantos existem no Brasil? Nenhum. Né? Então, isso mostra que isso é um terreno fértil para os bandidos. Por quê? Porque ninguém investiga nada. Quantos por cento dos crimes que são praticados no Brasil são solucionados? Quase nada. Então, se você começa a investir na solução dos crimes no setor de criminalística, você vai começar a achar onde estão os grandes bandidos. E esses grandes bandidos, logicamente, eles não vão ficar fomentando na sociedade coisas do tipo assim, quem toma conta da favela é o bandido tal. Quem toma conta do bairro tal é o bandido tal. Ou seja, a solução inicial é isso, né? Colocar mais policiais na rua. Nossa, a Polícia de São Paulo já tem 130 mil pessoas. Isso é um exército, né? Só São Paulo, hein? 130 mil pessoas, isso é um exército. Ainda vão colocar mais gente na rua ainda. Não é a solução.
né? Então eu penso que investir na investigação policial, né, na polícia investigativa, né, na criminalística, é uma solução, porque aí você começa a pegar os bandidos mais graúdos, né, e os mais miúdos ficam mais espertos, não falam, não, é melhor eu estudar, é melhor eu ir trabalhar, né, porque ficar trabalhando para bandido não vai dar muito certo esse negócio. Fabiano, como é que você vê essa questão da segurança pública? Professor, né, bom, aqui não é um debate também, não vamos ligar. Não, por favor. Mas eu posso discordar um pouquinho? Lógico. Eu venho da Zona Noroeste lá e eu vou falar sobre o contingente policial. Eu acho que lá sim precisaria de mais, sim. Talvez no estado tenha 100 e poucos mil, 150 mil, mas talvez em alguns lugares não tenha essa abrangência toda. O efetivo lá é insuficiente. Suficiente, Chico. Olha, eu sinto, sou comerciante, vejo o nível de criminalidade, principalmente nessa região, assim. Eu acho que por turno, né, acho que deve ser 12 por 36, aquele turno, o horário trabalhado na 4ª companhia, eu que faço parte do CONSEG, do 5º CONSEG lá, não sou da executiva, mas eu participo muito das reuniões. Eu acho que não tem 40 policiais numa região de 100 mil habitantes. Eu deixo um desafio aqui, eu posso estar errado, mas acho que não tem 40 policiais por turno de trabalho na Zona Noroeste. E é uma região realmente muito grande, com muita população. Com nível de criminalidade enorme. Lá nós não estamos seguros dentro da nossa própria casa. Ontem eu fui na casa do amigo meu, estava todo mundo de olho desse tamanho, entraram lá anteontem à noite, fizeram refém para levar o carro e levar a televisão de plasma dele. E ele não conseguia falar comigo. Eu falei, o que foi? De manhã. Ele falou, mas aqui do lado é a 4ª companhia. Mas, sabe, operação delegada. A operação delegada, ela funciona nos períodos de pico, ok. Mas por que não na madrugada também? Sim. Por que não atuar na inteligência, que nem o professor falou? Não só no pegar bandido, no prender bandido, mas não evitar que o bandido esteja lá. Né? Nós vamos fazer aquela parte, eu acho que essa seria de fundamental importância, principalmente nas nossas regiões carentes, onde tem um nível enorme de criminalidade. Chico, acontece uma coisa tão grave lá, que as pessoas... Eu fui na 4ª companhia pedir. Falei assim, não, mas ali não precisa de policial, porque ali não tem nenhum boletim de ocorrência registrado, tem que ter estatística no papel. Mas essas estatísticas, talvez... As pessoas têm medo de fazer essa estatística. Muita gente nem registra. Nem registra. Aí vem desse... Mas eu acho que o contingente policial... Que não é investigado. Que não é investigado. Que o contingente policial ainda é muito escasso. Suficiente. Muito suficiente. Sobretudo na Zona Noroeste. Eu só queria fazer um comentário, Fabiano. Eu quero dizer, eu não sou contra a questão de aumentar o efetivo, como é o que você menciona. O que eu quis dizer, né, o que eu deixei claro, é que ficar aumentando sem investigar não vai levar a nada. Daqui um dia a gente vai ter 500 mil policiais e 500 mil bandidos. Verdade. Os 500 mil bandidos soltos e 500 mil policiais tentando prender os 500 mil bandidos. Não adianta nada. Né? Então o que a gente tem que fazer é isso, né? Desenvolver um setor de investigação criminal, criminalística, etc., como tem na televisão aí. Todo mundo adora assistir aqueles programas americanos, né? CSI, né? Aqueles programas de investigação, aquelas coisas, tudo, porque lá eles fazem isso, eles investigam, eles descobrem onde os bandidos estão e prendem os bandidos, ou seja, esse cara, ele é separado da sociedade e não volta a cometer crimes. Para isso, você não precisa ficar mantendo um efetivo absolutamente fantástico nas ruas, um efetivo caro, né? Por quê? Porque tem um custo associado a você ter 130 mil policiais na rua. Esse dinheiro é o dinheiro que está deixando de ir para a creche, é o dinheiro que está deixando de ir para o ensino fundamental, que está deixando de ir para o ensino infantil, está sendo tirado da área de saúde, para o quê? Para ficar brincando de mocinho e bandido? Né? E os bandidos soltos e a polícia tentando fazer alguma coisa. Não vai fazer nada. Só para terminar, em Praia Grande, né, eu conheço lá, a gente tem convênio, eu sou diretor de faculdade em Praia Grande, a gente tem convênio com a Polícia Militar. Os dois comandantes lá, eles me falam, né, que os bandidos, eles fazem ações bem espertas, porque como Praia Grande é grande, então eles criam um tumulto numa região da praia para atrair a polícia e cometem os crimes nos outros lugares. Então aí você vai ter que duplicar o efetivo. Aí eles vão atrair para os dois, vão fazer no meio, tem que triplicar. Aí eles vão, ou seja, eles vão usando os artifícios e não vai chegar a solução nenhuma. Isso tem que ser combatido com inteligência, né?
evidente. Mas também há necessidade, evidente, em determinadas regiões, de mais efetivo. É interessante que no verão, o efetivo aqui na Baixada, ele dobra. Mas esquece, depois o pessoal vai embora. E esquece que a região também é uma região com uma série de peculiaridades. E tem finais de semana prolongado, tem feriados, ou seja, que a população muitas vezes também duplica e triplica. Sim. E não se tem esse efetivo também. Uma coisa que funciona muito, que eu tenho acompanhado, que tiraram de lá, não sei como é que é, professor, na Praia Grande, mas na nossa região aqui existia muito, era postinho, postinho de polícia, tinha na Rádio Clube, tinha um em cima do Morro da Nova Posto comunitário, né? Isso. O posto comunitário, eu estava conversando com amigos meus ligados à segurança pública. Existe um projeto aqui em Santos que funciona muito bem, chamado posto comunitário. O policial comunitário. O policial tinha que ser um policial do bem, porque eu fui visitar ontem no Campo Grande. É do bairro, né? Ele fica por aí, conhece todo mundo. Do bairro do Campo Grande. Se vocês fizerem uma pesquisa, ou pelo menos ver a funcionalidade do projeto, o projeto é perfeito. O policial, existe um monitoramento com as vítimas dos assaltos daquele bairro, existe uma certa ligação direta com o comerciante. É mais barato, bacana, bonito de se ver, professor. O policial, ele vai na casa das pessoas. Teve uma pessoa que foi assaltada, ele vai lá, como é que foi? Tudo bem? Aconteceu algum imprevisto? Como é que você está? Você está bem? Sabe aquela coisa? Eu acho que era preciso... Como se fosse um morador do bairro e Parece um zelador do bairro. Como na verdade né? E da segurança. Funciona muito bem. Eu acho que deveria ter, talvez bairros pequenos não, mas pelo menos 1 ou 2 em cada região. Uma região com mais de 10 mil habitantes. O Campo Grande é o maior bairro de Santos, tem 70 mil, 80 mil. Mas na Zona Noroeste, pegando sempre um pouquinho mais da Zona Noroeste. Não digo um por bairro, mas devia ter uns 3, 4, porque fecharam. Aquilo ali faz falta, faz diferença. Polícia Comunitária. Peço a licença dos senhores, nós vamos para mais um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre desenvolvimento econômico e mobilidade urbana. Voltamos já. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dia 8. Uma grande festa de louvor e fé para nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrat. Flashes ao vivo com informações e curiosidades a partir das 9 da manhã e a partir das 9h30. Missa solene ao vivo da Catedral para a renovação da consagração e o retorno ao santuário. Festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. Cobertura completa você só vê aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos da região metropolitana da Baixada Santista à Câmara Federal. Professor Braz Belo Júnior, do PMDB de Praia Grande, e o comerciante Fabiano Batista Reis, o Fabiano da farmácia do PHS. E neste bloco, eu gostaria de começar conversando sobre mobilidade urbana. Afinal, o transporte é fator de integração, é fator fundamental para uma região como a nossa, uma região metropolitana. E nesse sentido, já foram iniciadas as obras da primeira fase do VLT entre Santos e São Vicente. Agora, em Praia Grande, professor Braz, discute-se muito a questão de um novo modelo, o BRT. Na verdade, seria o corredor de ônibus. Não é? Como é que o senhor vê essa questão da integração do transporte para a região metropolitana?
Bem, com certeza essas iniciativas do VLT, do VRT são bem-vindas, né? Porque é um problema sério essa questão. Agora, não dá para se saber se isso vai funcionar, né? Por exemplo, imagina o VLT vai funcionar de 4 em 4 minutos. Deu um temporal, chega no canal 2, ele despeja, né, descem 200 pessoas. Para onde vão essas 200 pessoas? Né? Então, a questão também passa por um planejamento posterior a esse tipo de situação. Linha de ônibus, enfim. Isso, linha de ônibus. Agora, a gente só vai conseguir encontrar soluções até mais baratas, né? Que o VLT custa 1,5 bilhão, é muito dinheiro. A gente só vai conseguir soluções mais baratas quando a gente tirar os carros da rua. E isso aí é uma coisa que vai ser bastante complicada nesse país, né? Porque o brasileiro adora carro. Né? Na Alemanha eu vi uma solução interessante, onde as prefeituras estabelecem regiões onde é proibido circular carro. E na lateral dessas regiões que são proibidos circular carros, existem esqueletos de prédios que são estacionamentos. Né? Então, a pessoa que quer ir, por exemplo, num banco, quer ir em um cartório, utilizar alguma coisa que normalmente fica no centro da cidade, ela vem, ela para o carro ali e dali ela pega o ônibus, ela pega o metrô, ela pega o táxi, né? Ela pega algum tipo de veículo para ir onde quer. E aí é muito mais rápido, porque você não tem aquele monte de carros circulando. Né? Táxi, né? A gente fala, mas por que não tem táxi? Por que o táxi não é barato? Isso aí é um problema sério, né? A gente sabe que essa questão de táxi aqui no Brasil, isso é um cartório, né? Que passa de pai para filho, né? Que para você arrumar uma linha de táxi aqui nesse país, você precisa ter uma montanha de dinheiro, né? Então isso acaba refletindo no valor e também na quantidade, né, de veículos disponíveis para as pessoas. Então, muita gente poderia sair de casa e ir de táxi num determinado lugar sem a necessidade de ficar colocando mais veículos na rua. Né? Mas isso não acontece, por quê? Porque não existe tantos casos. Quem conhece Nova York sabe que não tem não tem carro circulando em Nova York. Por quê? Porque é proibitivo você parar um carro lá, é $60, é R$150, 1 hora de estacionamento. Então, só milionário anda de carro lá. Né? Só que eles têm a alternativa do metrô, tem a alternativa do ônibus. Né? Então, é questão de prioridade, é priorizar o transporte público em detrimento do transporte individual. Né? Exatamente. Em relação ao VLT, eu não entendo, tudo bem, o desenho, os engenheiros acho que devem até ter tentado, mas eu não entendo porque não passou na Zona Noroeste o VLT. Lá da onde vem um dos maiores índices de pessoas que pegam ônibus e se mobilizam para o centro, lá. Ali é como na área continental de São Vicente. Né? Sai da esplanada dos Barreiros até aqui Afonso Pena, não chega nada. Quer dizer, o pessoal do Maitá ali vai precisar pegar a van para ir até o VLT para depois pegar o VLT. Se gastaram, professor, 1,5 bilhão, por que não gastaram 1 bilhão e 700 mil? Né? Mas, números absurdos. A nossa mobilização, o nosso problema de mobilidade, de você se locomover hoje, eu que venho da Zona Noroeste, minha esposa trabalha aqui no centro, eu muitas vezes venho trazê-la de carro, impossível. Eu tenho que sair 1 hora e 20 minutos antes, num percurso que eu faço à noite em 10 ou 12. Eu queria saber, Chico, eu estou aqui, mais um lance investigativo. Quem foi o inteligente que normalizou quase que terminais portuários dentro da Zona Noroeste? Agora foi autorizado um. Quem usa a Antônia Emerick, Nossa Senhora de Fátima, tenta usar às 6 da tarde. Tenta ir para São Vicente. E abriram um terminal, professor, ali na Capitão Luiz Ornô. Transporte de cargas, containers, na Capitão Luiz Ornô. Você sai do centro de Santos, vai para o centro de São Vicente, em direção à Praia Grande, você trava no IML, nas 4 pistas. Caminhões, mas atrás de caminhões. Mais de 10 mil caminhões por dia. Parece que você está no Porto de Santos. Mas quem que autorizou isso? Eu quero saber quem foi a pessoa que autorizou, quem foi a caneta que assinou. Porque então está errado, Chico. Então a gente briga por um lado e estão desbrigando por outro.
a gente está, né, cada um puxar de um lado, fica difícil. Você imagina com 10, 12 mil caminhões dia trafegando sobre Santos. E nesse sentido, eu queria agora ouvir sua opinião, Braz e Fabiano também, a respeito da questão do desenvolvimento econômico e da qualificação profissional. Os nossos jovens precisam ser capacitados. Nós temos uma geração aí que nem estuda e nem trabalha. É a chamada geração nem-nem. Quase 10 milhões de jovens brasileiros vivem essa situação hoje. E falta o quê? Qualificação, capacitação profissional. Como resolve isso? Bem, eu penso que uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que essa geração nem-nem, ela existe porque tem falta de oportunidades. Se não houvesse essa falta de oportunidades crônica que tem no país, eles estariam trabalhando, com certeza, né? Alguma coisa eles estariam fazendo. E a questão do desenvolvimento econômico, com certeza, ele passa pela criação de um ambiente mais propício para as empresas trabalharem, né? Fazer negócio no Brasil é uma coisa absolutamente horrível, né? Eu sou diretor de faculdade, eu sempre fui diretor de empresas e é uma coisa muito difícil no sentido de que o governo interfere muito, né? Os países que são ricos, eles são ricos porque as empresas desses países são ricos, né? Se os Estados Unidos é rico, é porque as empresas americanas são ricos. Se o Japão é rico, é porque as empresas japonesas são ricas. Se a Coreia está ficando rica, é porque as empresas coreanas e China e Alemanha empresa. Então a gente tem que, o nosso projeto de desenvolvimento tem que contemplar a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de empresas, né? Na facilidade de você fazer negócios, né? A Dilma, ela está sofrendo nessa eleição, por quê? Porque ela fez exatamente o contrário, né? Ela, ao invés de facilitar o negócio para as empresas, ela começou a complicar. E ela está pagando um preço aí que ela pode perder a eleição por causa da questão econômica, né? Porque é por isso que ela vai perder a eleição, não é por causa de Copa. Se ela perder, né? Se ela perder, ela perde por isso. Se a Marina ganhar, ela ganha também por causa disso. Não é a Marina que ganha, é a economia que vai mal. E então, se você não arrumar essa questão das empresas, do ambiente propício, o país não vai chegar em lugar nenhum. E aí vem o que eu falei para você, que uma coisa puxa a outra. As pessoas têm que se qualificar. Sem dúvida. E é o futuro. Qualquer jovem hoje que queira crescer na vida tem que se qualificar, se capacitar. Fabiano. Chico, essa geração neném, professor, eu tenho muitos amigos neném, vários amigos. Mas eu percebo que muitos deles são neném porque não estão trabalhando, nem estudando, mas estão talvez se focando em alguma área, talvez na abertura de empresas, talvez tentando, buscando um caminho complicado. Na qualificação, eu acho fundamental. Eu acho que deveria ter na Baixada Santista mais senais, mais escolas técnicas, mais faculdades públicas, e não tantas privadas, mesmo com todos os seus descontos e facilidades. Daí vem a evolução da nossa economia regional. Se você qualificando, o que você vê de gente, principalmente na Zona Oeste, que é quase que uma pensão ambulante, o que você vê de gente vindo de fora para trabalhar aqui, por causa do pré-sal ou outros, e podendo ter esse tipo de mão de obra ativa aqui, qualificada, eu acho que falta muito mais a nossa parte de qualificação, investir mais nessa parte de qualificação para sair do nosso produto interno bruto vir de nós. E um caminho seria exatamente o ensino técnico, o ensino profissionalizante. Senhores, nós teríamos muito mais a conversar, mas, os senhores sabem, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Conto hoje com a presença de Braz Belo Júnior e também de Fabiano Reis, Fabiano da Farmácia, ambos candidatos à Câmara Federal. Muito obrigado, Braz, pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Scanlon. Muito obrigado, Fabiano, pela presença. Obrigado, Chico, pela oportunidade. Muito bem. E assim chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados, o Braz Belo Júnior, do PMDB de Praia Grande, e também Fabiano Batista Reis, o Fabiano da Farmácia, do PHS de Santos, ambos candidatos à Câmara Federal. Agradecer a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque amanhã, a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.